Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo. Nós vamos então ler a nossa página para fazer a nossa prece. Confiar em Deus. Em todo instante confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Chico Xavier. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, abençoe, Senhor, esse estudo dessa noite e que possamos poder compreender mais um pouco da Tua essência. Obrigado por tudo que nos tem dado. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, boa noite. Iniciando aqui o nosso estudo sobre Deus, as perguntas 1 a 9 do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos as perguntas propriamente ditas, nós gostaríamos de que vocês ouvissem uma música chamada Sentir Deus, de autoria de Carlos de Faria, Ana Tereza e Carlos Silva Paulo, e através dessas imagens que vocês verão aqui, que vocês possam sentir Deus. Todos
queridos amigos, que a gente possa, como diz a música, sentir Deus, sentir o Criador através dessas criações maravilhosas que a gente viu aqui e que a gente vê no nosso dia a dia. Então vamos iniciar e durante o estudo a gente vai relembrar um pouquinho esse momento que a gente teve de sentir Deus. Então vamos lá. A primeira pergunta, que é Deus, primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? A gente vê. Primeiro nós vamos analisar a pergunta. Muitos de nós poderíamos imaginar que a primeira pergunta deveria ser: quem é Deus? E nós, quando iniciamos no Espiritismo, quando começamos a ler o livro dos Espíritos, também nos espantamos com essa pergunta, achando que a pergunta certa deveria ser: quem é Deus? Mas quando na verdade a pergunta é esta mesmo, sim, companheiros: que é Deus? Essa pergunta, essa vontade, essa nossa ideia de que a pergunta deveria ser quem é Deus, vai da nossa vontade de personificar Deus. Também vem de muitos de nós que viemos do catolicismo, onde há essa por personificação de Deus, aquela história daquele senhor de barbas, aquele ancião, né? Bem velhinho, e que a gente sabe que não é isso. Né? Aí a pergunta vem bem objetiva: que é Deus? E os espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí muitos ficam assim: ué, só isso? Companheiros, isso é o que nós conseguimos compreender até agora. Mas se a gente for meditar, aqui está dizendo muita coisa. Se ele é inteligência suprema, ele é a maior inteligência que existe, acima de todos nós. E ele é a causa primária de tudo. Dele é que surgiu tudo o que existe hoje em dia. Então nós viemos dele, das mãos dele. Por isso devemos amá-lo, respeitá-lo, porque ele é o nosso Criador, é o nosso Pai maior. E aí, nesse momento, a gente lembra de Jesus, quando veio nos ensinar, quando nos ensinou no Sermão do Monte, o Pai Nosso, a oração, para que nós nos aproximássemos um pouco mais de Deus, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então ele começa: Pai nosso que estás dos céus, para que a gente se aproxime mais desse Pai que está nos céus, onde não sabemos aonde, mas está nos céus. Venha a nós o vosso reino de amor, de justiça, de bondade, que nós possamos nos aproximar desse reino. E aí, durante a prece, pedimos, agradecemos, não deixando de agradecer, e no final: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre nos curvando diante da vontade de Deus, que, se é a inteligência suprema, sabe o que é melhor para nós. Quais caminhos são os melhores para que nós possamos ser felizes, realmente felizes? Para que possamos realmente confiar em Deus, acreditar nesse Pai amoroso, nesse nosso grande Criador. E aí na pergunta 2 diz o seguinte: que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido,
Tudo que é desconhecido é infinito. E realmente, o infinito, quando a gente imagina o universo é infinito, só poderia ser infinito, porque se ele não fosse infinito, ele termina aqui. O que é que tem do outro lado? É uma coisa, né, que fica na cabeça da gente, é o desconhecido. Esse outro lado seria o desconhecido. Então, continua sendo infinito. É porque nós não sabemos o que tem lá. É desconhecido para nós, mas continua sendo infinito. E aí, na pergunta 3 ele junta as duas coisas. Poderia-se dizer que Deus é infinito? E os espíritos nos respondem. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Aqui ele colocou perfeitamente. Pobreza da nossa linguagem, que é muito ainda não insuficiente, não tem as palavras certas para definir as coisas que estão acima da nossa pequena inteligência, que nós ainda não conseguimos compreender. Então, companheiros, essa resposta da pergunta 1 é uma resposta profunda, mas está dentro do que nós podemos compreender ainda. Porque, como nós ainda somos muito pequeninos, ainda não conseguimos penetrar na essência de Deus. Por isso que eu coloquei lá no início que precisamos sentir Deus, que quando a gente começa a sentir Deus, a gente se aproxima de Deus e nos aproximando de Deus, nós podemos realmente captar essa essência de Deus e nos aproximar do Criador, como diz a oração, Pai nosso que estais nos céus. Seguindo, Kardec coloca uma observação que diz assim: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Realmente, se a gente pega uma coisa que a gente não conhece, né? E define por uma outra que a gente também não conhece, na verdade a gente não conhece os dois e fica querendo dar uma definição, né? Então, na verdade, Deus é infinito nas suas perfeições, mas nós ainda não compreendemos essa infinidade que é Deus. Mas podemos sentir a presença desse Criador maravilhoso nas suas criações. E eu trouxe aqui agora um trechinho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que ele diz o seguinte: querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. É como se a gente quisesse pegar Deus, definir Deus e colocar ele dentro daquela caixinha. Não, Deus está ali dentro. Agora eu sei o que é Deus. Então eu sou poderoso, porque eu sei o que é Deus. Isso é orgulho. Orgulho de nossa parte, de não compreender que acima de nós existe um ser supremo, criador de tudo, inteligência suprema, e que nós ainda somos muito pequeninos para compreendê-lo. Mas podemos, através do amor, através da nossa evolução, iremos compreendê-lo melhor. Então, por isso que não precisamos circunscrever Deus, ou então transformá-lo, personificar Deus. Nós precisamos estar mais próximos de Deus, seguir seus ensinamentos, compreender a sua grandeza. E aí Leon Denis continua: para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes de sua elevação para a harmonia do conjunto. Quer dizer, com a nossa evolução, poderemos concorrer para a grandeza da criação, né? Para essa comunhão universal. Claro que mantendo cada um a sua individualidade, mas poderemos concorrer para a grandeza da criação de Deus, porque também somos
obra deles. Aí vamos pensar Jesus, né? Que é um o governador do nosso planeta, né? E assim como Jesus, existem outros governadores, espíritos evoluídos, governadores de outros planetas, que são seres também da criação, e que hoje em dia, como já são mais evoluídos, contribuem para a harmonia da criação, auxiliam Deus nessa criação maravilhosa que é o universo. E agora a gente queria citar um pouquinho dos fundamentos da doutrina espírita, os princípios básicos da doutrina espírita, e entre eles o primeiro é a existência de Deus, os outros são a sobrevivência da alma, a reencarnação, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Então, a existência de Deus, que depois a gente vai ver, né, que é deduzida através de um axioma básico que aplicamos em nossas ciências. Não existe efeito sem causa. Tudo que não foi obra do homem é obra de Deus. Né? Não existe um efeito sem causa. Na evangelização infantil, quando nós trabalhamos esse tema com os pequeninos, eu costumava levar muito para crianças de 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, eu costumava levar frutas de plástico e frutas de verdade. E comparava obras de Deus, né? A fruta de verdade e a obra dos homens, né? Que não é de verdade, não dá para comer, porque não fica tão gostosa. Não é gostoso. Você pode até comer, mas de plástico você não vai gostar muito, não tem o sabor. E a gente vê que mesmo o homem tentando criar coisas, copiar, não consegue copiar a grandeza da criação divina, não consegue fazer igual. Né? Claro que o homem tem a inteligência que foi dada pelo Criador e cria coisas maravilhosas, né? Como a internet, toda essa tecnologia que nós estamos usando hoje em dia para fazer as nossas reuniões, mas de onde veio essa inteligência do homem para criar tantas coisas maravilhosas se não fosse da mão de Deus, o nosso Criador? E aí eu trouxe aqui uma observação do Benjamin Franklin, eu achei muito interessante. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. E nós sabemos que não é assim. Numa gráfica, é preciso que o homem manipule ali os tipos direitinho para formar os textos, depois imprimir. Da mesma forma, Deus usou os tipos universais para criar as criaturas e criar esse universo belíssimo que nós habitamos hoje em dia. Seguindo, vamos para a pergunta 4, que diz: onde a doutrina encontra a resposta capaz de provar a existência de Deus? E os espíritos nos respondem: na lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Não existe efeito sem causa. Então, como a gente teria efeitos tão belíssimos e não teríamos uma causa maravilhosa? Que é, no caso, nosso Criador. E aí Kardec nos coloca: para crer em Deus, basta silêncio olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Claro que o nada não pode fazer nada. Né? E como a gente colocou lá no início, para vocês ouvirem aquela música e verem aquelas gravuras belíssimas, quando nós assistimos um pôr do sol, vemos o nascer do sol, o nascimento de uma criança, uma mulher gerando uma vida, um animal gerando seus filhotinhos, né? Uma planta, né, renascendo. Ano passado, a gente infelizmente teve muitas queimadas lá no Pantanal, e eu vi recentemente uma reportagem mostrando uma foto depois da queimada,
e uma foto algum tempo depois. Toda aquela região, quase toda ela já se regenerou. As plantas já nasceram de novo. Então, que maravilha isso, né? A gente vê uma flor nascendo, dali nascendo um fruto, e a gente podendo se alimentar daquele fruto. Então a gente vê a grandiosidade na criação, nosso corpo que é perfeito, nossos órgãos internos. Agora eu estou falando aqui com vocês, eu estou respirando, meu coração está batendo, está bombeando sangue pelas minhas veias. E o, o ar que eu respiro está purificando esse sangue. Isso tudo acontecendo. E eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou falando, eu penso, falo, eu escuto. E tudo isso interligado. Isso é uma obra divina da criação. Só um Criador supremo, só uma inteligência suprema poderia dar vida a tantas coisas belíssimas. Então, por isso a gente precisa cada vez mais sentir Deus, sentir esse Pai nosso que estás nos céus. E aí a gente agora vem para a questão 5 e a questão 6, que diz o seguinte: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Quer dizer, se todos têm esse sentimento instintivo, é porque esse sentimento já existia dentro de cada um. É porque realmente Deus existe e está na consciência de cada criatura. Pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E os espíritos nos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E a gente sabe que mesmo os povos mais selvagens, ele tem a ideia de Deus, muito respeito pelo Criador. Não sabem exatamente o que é, mas respeitam, amam, agradecem, louvam, louvam esse Criador que está dentro das noções dele, da consciência deles, que existe esse Criador supremo. E aí Kardec nos acrescenta: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino conforme se dá com as noções científicas. E a gente vê que é uma coisa universal mesmo dos povos mais selvagens, que não têm nenhum conhecimento, conhecimento científico, nenhum ensino aprofundado, né? E aí a gente vai para a pergunta 7, que diz: poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E os espíritos nos respondem com uma outra pergunta: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E Kardec complementa: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Quer dizer, e que causa é essa, companheiros? Exatamente o nosso Criador, né? O nosso Criador maravilhoso que criou tudo com a sua inteligência suprema, né? Que está lá na pergunta 1, né? E que criou também essas propriedades, tudo de uma forma bem encadeada, para que nada desse errado, para que não houvesse problemas, né? Quer dizer, problemas há, mas geralmente são criados por quem? Por nós mesmos. E aí a gente vê no livro dos Espíritos, né? Nas leis morais que tem, então a gente tem a lei de destruição, que é necessária a destruição para haver a renovação, a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de causa, a lei de justiça e tantas outras leis que são importantes, né? A lei de reprodução, que são importantes para manter equilibrado a nossa sociedade, o nosso
o nosso mundo de provas e expiações, né? Para que a gente possa se respeitar, se desenvolver um com o outro, estar em relação um com o outro, para que juntos possamos evoluir, porque esse é o nosso objetivo aqui encarnados no planeta Terra. Seguindo, vamos para a questão 8, em que os espíritos nos respondem: o universo não é obra do acaso. Seria absurdo considerar o acaso um ser inteligente. Se nós, se muitos disserem que o acaso criou tudo, então o acaso é que é o ser supremo. Só está mudando o nome de Deus, né? Porque se ele teve a capacidade de criar isso tudo, ele é um ser inteligente, é uma inteligência suprema. Por que não mudar o nome para Deus? Só que ainda o acaso também não conhecemos, né? Deus podemos conhecer a sua essência, sentir a sua essência. Se ainda não compreendemos na sua infinitude, é porque ainda somos muito pequenos. Mas precisamos, companheiros, evoluir. Precisamos compreender que esse ser supremo é um Pai amoroso. Não é como muitos havia essa ideia, aquele Deus vingativo, né, que castiga. Não. Foi como a gente falou, quando Jesus veio, ele trouxe a ideia desse Pai amoroso, como na oração do Pai Nosso que ele nos ensinou, né? Esse Pai de amor, de bondade, que está ao nosso lado, que é grandioso, sim, porque nós ainda somos muito pequenos. Não podemos querer, com o nosso orgulho, que ainda nos achamos os melhores, e sabemos que não somos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a necessidade da gente estudar mais. Então, precisamos matar em nós esse orgulho para nos aproximarmos mais desse Criador, desse Pai de amor, que é Deus, nosso Criador maior, né? E a última pergunta, que é a 9, os espíritos nos respondem: a inteligência suprema e superior se revela no provérbio: pela obra se conhece o autor. Da mesma forma, e aí a gente vai citar um pouquinho agora as artes plásticas, as pessoas que estudam um pouco de artes plásticas ou artes visuais, como se diz hoje em dia, elas veem um quadro de Monet, que tem muitos pontinhos. Esse é um quadro de Monet. Veem um quadro de Picasso, que tem mais curvas, né? Formas cúbicas. Esse é um quadro de Picasso. Veem um quadro de um pintor realista, do realismo, que pintava quase um quadro, quase uma foto. Esse é um pintor do realismo. Então, eles conhecem a obra, a partir da obra, eles conhecem o autor, né? Quando nós vemos esse planeta maravilhoso que é a Terra, esse universo maravilhoso, com tantas galáxias, estrelas, cometas, planetas. Aí a gente fica imaginando quem é o autor disso tudo. Essa obra maravilhosa da criação só pode ter um Criador maravilhoso, que é o nosso Pai maior, que é Deus. E aí, encerrando, há uma colocação de Kardec, e aí eu queria até chamar a atenção para a foto que a gente trouxe, porque fala de Deus, Jesus e Kardec, né? Deus, inteligência suprema,
causa primeira de todas as coisas, como diz na pergunta 1. Jesus, que é nosso guia e modelo, que veio trazer para nós, desmistificar essa visão que muitos tinham de Deus, esse Deus distante, trouxe ele para mais perto de nós, como esse Pai, né? Pai nosso que estás nos céus. E o Kardec, que nos dá a base do Espiritismo, nas obras básicas da doutrina espírita, que tem como um dos fundamentos a existência de Deus, a crença na existência de Deus. E ele termina dizendo o seguinte: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Com certeza, uma inteligência suprema. E por isso, o orgulho de muitos não permitem acreditar que existe acima dele uma inteligência suprema. E nós precisamos compreender que há sim. Há essa inteligência suprema que criou tudo, mas que é um Pai amoroso que está próximo de nós e que cabe a nós nos aproximar dele, cumprindo os seus ensinamentos, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas. E, terminando, quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Seja qual for o nome, essa causa primária de tudo é Deus, o nosso Criador. Né? E a gente vê que mesmo diante de todas as dificuldades que nós passamos, mesmo aqueles que se julgam os mais inteligentes, os mais poderosos da Terra, tiveram que se curvar diante agora de uma pandemia que alcançou todo o planeta. Mas essa mesma inteligência suprema deu o dom da inteligência a alguns encarnados para que criassem a vacina que trará a cura dessa pandemia que tanto está ensinando aos homens a respeitar e se reaproximarem de Deus, nosso Pai Criador. E aí, para encerrar, eu trouxe uma outra música. Hoje eu não vou cantar para vocês, porque essas duas músicas que eu trouxe estão tão bem interpretadas, uma pelo coral e outra aqui pelo companheiro Alexandre Paredes, que a gente preferiu trazer a gravação para que a gente possa sentir mais um pouco de Deus, né? E ele diz o seguinte: quem é esse Deus? Ele é o Pai de todos nós. Uns chamam de Deus, de Criador, outros chamam de amor, de luz, de vida, mas é Deus. Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam, na pedra, até na pedra que silencia. Ali está a voz de Deus, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é o bálsamo que alivia as nossas dores, a luz na escuridão das nossas vidas. Com ele, ninguém está só, ninguém está só. É fácil sentir seu amor no coração. É fácil sentir Deus. Então vamos ouvir, amigos, para depois fazer a nossa prece e procurar sempre sentir Deus no nosso coração. Chamam de Deus, de Criador.
fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Que Jesus nos abençoe, possa nos abençoar nossa caminhada, trazendo-nos muito amor no coração. Que a paz esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Fiquem todos com Deus.